O movimento Ageless é um movimento que já vem acontecendo há algum tempo e é sobre não ter idade. O objetivo do movimento Ageless é que você não tenha idade, não tenha amarras que a idade possa trazer. Então hoje nós temos a idade metabólica, a idade do CPF, a idade cronológica, e temos a idade da mentalidade. Então normalmente a idade cronológica, quer dizer, a idade metabólica de quem está no movimento não acompanha a idade cronológica. E aí a idade psicológica acompanha a metabólica. Né? Porque se eu estou bem para ter uma postura de quem tem 40 anos ou de quem tem 35 anos, eu tenho também uma mentalidade voltada para isso. Né? Então é sobre ter longevidade, sobre ter mobilidade, sobre ter independência, mas também capacidade produtiva e não ter limitações, nenhuma limitação. E o inimigo que a gente tem que vencer para conseguir estar bem é a sarcopenia. A gente sabe que, à medida que a idade avança, a sinalização catabólica aumenta em relação à sinalização anabólica, né? É mais ou menos assim. A sinalização anabólica, ela vai decaindo com o tempo e a sinalização catabólica vai crescendo com o tempo, né? Então, assim, quais são os sinalizadores de síntese proteica? Principalmente insulina, testosterona, IGF-1 e GH. E aí eles vão sinalizar para ativação de AKT, mTOR, C6K1. Né? Do outro lado, a degradação ela ocorre por resistência à insulina, cortisol, TNF-alfa, que é a inflamação, e miostatina. E aí eles vão sinalizar atrogin-1, MURF1 e inibição de AKT-mTOR. Tá? Então a gente fica o tempo todo nesse balanço metabólico de quem é que vai vencer o dia. Quem vai vencer o dia de hoje? Vai ser o catabolismo ou vai ser o anabolismo, né? Quando eu tenho 5 anos, o anabolismo ganha todas, de goleada, né? Mas quando eu tenho 50, a coisa não é bem assim, né? Então, o que eu preciso fazer para sinalizar anabolismo ao longo do dia ou na semana? E é o que nós vamos discutir aqui, os potencializadores do anabolismo. Dieta hipercalórica, aporte proteico, treino resistido, sono/estresse, o equilíbrio entre isso, testosterona e insulina, para poder fazer a sinalização anabólica. Então eu tenho um ambiente metabólico em que eu posso ter presença de resistência insulínica ou ausência de resistência insulínica. E a gente vai ver o porquê que a resistência insulínica é tão importante no processo de anabolismo. Aliás, eu acho que é a coisa mais importante para a gente avaliar no paciente. Níveis adequados de testosterona contra níveis inadequados, sono adequado contra sono inadequado, níveis de estresse fisiológico contra o nível de estresse suprafisiológico, baixo índice de inflamação crônica contra altos índices de inflamação crônica. Qual dos dois mundos mais aparece no consultório de vocês? Com certeza não é o verdinho, né? Às vezes não são todos, né? Mas muito provavelmente o sono inadequado vocês pegam com muita frequência, estresse muito alto vocês pegam com muita frequência, presença de resistência insulínica é provável que vocês pegam com muita frequência, né? Então, um ambiente está adequado para o anabolismo, o outro ambiente está inadequado para o anabolismo. Então, quando o paciente chega, eu quero ganhar massa, a primeira coisa é, calma, querido, porque tem uma coisa para a gente fazer antes. Senão você vai ficar nadando contra a correnteza o tempo todo. E aí vai ser muito difícil. Vai acontecer isso aqui, ó. É mais ou menos assim. Por quê? Porque a insulina é que que sinaliza AKT, que sinaliza MK2, que mTOR, que faz glicose entrar, mas também aminoácido. É ela que faz isso acontecer. E aí, se eu tenho resistência insulínica, não entra a glicose, mas também não entra o resto. E aí não acontece mTOR.
Olha só. Então eu tenho aqui, eu tenho receptor de insulina. Então a insulina acopla no receptor e ele vai ativar o IRS1 e IRS2. E vai fosforilar em tirosina. E aí, se ele fosforilar em tirosina, isso tudo aqui vai acontecer, o GLUT4 vai subir e a glicose vai entrar. E aí vai ativar a KT também. E aí mTOR vai funcionar. Mas quando eu tenho altas doses de inflamação, TNF-alfa, ele vai bloquear a ação em tirosina e vai fosforilar em serina. Quando fosforila em serina, o IRS, nada disso aqui acontece. Então, assim como a glicose não entra, o AKT também não está ativado e o mTOR fica bloqueado. Tá? Então eu não faço nem hipertrofia e nem faço entrada de glicose. Aí a glicose fica para jogo no sistema. O que vai acontecer no longo prazo? Eu vou ter que transformar isso em triglicerídeo. Né? Isso vai lá para o tecido gordo e aí formando cada vez mais gordura e com o tempo essa gordura produz mais inflamação. Né? E aí começa um ciclo vicioso. As estratégias são estratégias independentes para a hipertrofia. Uma coisa depende da outra. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma dieta hipercalórica sem treino resistido. Será que eu vou fazer hipertrofia? Acho que não, né? Vou embuchar, vou fazer hipertrofia. Se eu faço uma dieta hipercalórica com treino de força, se o meu ambiente metabólico está adequado, ok. Mas se o ambiente metabólico está inadequado, não sei. Depende. É provável que eu não consiga vencer o catabolismo. Dieta hipocalórica com treino de força. Muito provavelmente eu nem terei força para fazer o treino. Né? E aí, se eu não tenho a força para fazer o treino, eu não vou agredir suficientemente o músculo para que ele procure anabolismo. Bom, controle da resistência insulínica, então, é o primeiro passo. E aí tem vários trabalhos demonstrando que o whey protein isolado, só o isolado que faz isso, isolado ou isolado com hidrolisado, concentrado não faz isso, é capaz de fazer a glicose entrar sem insulina. Então ele reduz a resistência insulínica. Tem pelo menos 2 trabalhos aqui demonstrando que o whey protein, olha, esse aqui, ele reduziu a glicemia pós-prandial em pacientes com diabetes tipo 2 após o uso de 50 gramas de whey isolado, mesmo com café da manhã com alta carga glicêmica. Então aqui redução de 28% dos níveis de glicemia, aumento da resposta à insulina em 105%, aumento em 141% dos níveis de GLP-1. Então, excelente resultado, mas com whey protein isolado. E aqui o trabalho usou 50 gramas. Né? 50 gramas é como se fossem 2 doses de whey. O nosso whey, por exemplo, tem 26 gramas por dose. Então, seriam 2 doses de whey. Aqui o whey protein melhora a resposta glicêmica e pode reduzir biomarcadores relacionados à doença hepática não alcoólica gordurosa em mulheres com SOP. Mulheres apresentaram melhora na sensibilidade à insulina, melhorando assim a resposta glicêmica e aumentando significativamente a TGO e TGP. Né? Aqui eu deixo uma formulação também para tratamento de resistência insulínica para não diabéticos. O cromo, o vanádio, o cobre, o zinco, eles são 4 minerais que participam da sinalização, daquela sinalização que é bloqueada pelo TNF-alfa. Então eu posso melhorar a sinalização com os 4 minerais. E aí tem a baurínea e o cimomum, são hipoglicemiantes. Vitamina D. A vitamina D, ela reduz a inflamação e ela reduz, portanto, a resistência insulínica. Toda vez que eu tenho padrões moleculares associados a patógenos ou associados a dano, que são os PAMPs e os DAMPs, eles ativam TRL, os Toll-like receptors, que vão formar TNF-alfa e interleucina 1 beta.
as duas vão sinalizar inflamação. E aí vai recrutar monócito, recrutar eosinófilo e neutrófilo, ativar macrófago ou mastócito, NF-kappa-beta, formação de proteína C reativa, aumento de fibrinogênio, etc. Então, todo o contexto de inflamação vai iniciar a partir disso. O 25-hidroxivitamina D ativa o receptor da vitamina D e aí ele vai modular o Toll-like receptors e aí vai evitar a resposta aumentada do Toll-like. Então ele modula a resposta inflamatória. A vitamina D, na verdade, ela melhora a resistência insulínica, não porque ela atua na resistência insulínica, mas porque ela diminui TNF-alfa, que é quem faz a resistência insulínica. Então, na verdade, ela modula a resposta inflamatória. E aí você vai ver os pacientes com resistência insulínica, com franca resistência insulínica, você vai encontrar também a vitamina D baixa, muito provavelmente. E também um alto nível de inflamação, PCR alterado, fibrinogênio, VHS, enfim. Déficit calórico versus resistência insulínica. Eu não consigo tratar a resistência insulínica botando o paciente para fazer hipercalórico. Se eu fizer hipercalórico, eu aprofundo resistência insulínica, né? Então eu tenho que primeiro fazer hipocalórico. Mas se eu faço hipocalórico, eu não consigo hipertrofia, não consigo força, né? Então, você tem que tem que começar tratando a resistência insulínica para conseguir depois entregar ganho de massa para o paciente. Só que isso você precisa conversar com ele, né? Precisa entender, porque eles sempre têm muita pressa, né? Eles querem para ontem. E aí, o que é dieta com déficit calórico? Não sei. Quem vai fazer esse cálculo é nutricionista. Eu não sei fazer isso, né? Mas você tem que ter uma nutricionista para chamar de sua. Porque o que é déficit calórico para mim, não necessariamente é déficit calórico para outra pessoa. Eu não sei quanto é que eu consumo, né? Eu tenho que saber quanto é o consumo do paciente para saber se eu estou dando déficit calórico ou não. Se eu vou conseguir emagrecê-lo ou não, né? E aí, tem paciente... Outro dia eu estava vendo uma palestra de um nutricionista que diz assim, o que é melhor, aumentar o treino ou reduzir a comida? O que é mais eficiente? E aí ele mostrou que tanto um quanto o outro tem a mesma eficiência. O que vai definir então qual é a escolha que eu faço? É o que o paciente se adapta melhor. Tem pacientes, olha, pode me dar mais carga que eu seguro a parada, mas não tira minha comida, pelo amor de Deus. Né? Aí você fala com o preparador físico, ele aumenta a carga, né? Ele melhora, aumenta treino. Ah, não, eu não dou conta de mais treino, não. Pode tirar minha comida. Então, o nutricionista pode fazer esse papel. Então, depende do benefício, depende da adesão do paciente, né? Qual que ele vai aderir melhor. Se ele conseguir fazer as duas coisas, tanto melhor, né? Porque o importante é ele fazer o déficit calórico. Aí aqui são algumas formulações para ajudar o paciente no processo, né? Eu posso também reduzir a quantidade de caloria que entra no organismo dele, não necessariamente diminuindo a quantidade de comida que ele come. Porque não importa o que ele come, o que importa é o que ele absorve, né? O que fica. E aí eu posso fazer bloqueadores de absorção, por exemplo, a faseolamina e a acarbose bloqueiam a quebra de carboidratos no intestino. O Ocralin evita, ele forma um gel com a gordura. Então ele evita que a gordura seja absorvida. E a Garcinia camboja, ela bloqueia uma enzima que é a citratoliase. O que é que essa enzima faz? Quando eu tenho excesso de carboidrato no sistema, a mitocôndria impede que o citrato fique na mitocôndria. Porque se o citrato ficar na mitocôndria, ele vai girar o ciclo de Krebs. E se ele girar o ciclo, ele vai fazer ATP. Só que a mitocôndria já está cheia de ATP. Ela não quer mais fazer ATP. Então ela tira o citrato
da mitocôndria, vai para o citoplasma. E o citrato no citoplasma, se ele for atacado pela citrato-liase, ele vai virar acetilcoenzima A. E se ele vira acetilcoenzima A, ele vai dar triglicerídeo. Ou vai dar colesterol. Então, se eu bloqueio a citrato-liase, o citrato está fora da mitocôndria, mas ele não vai produzir triglicerídeo. A mesma coisa aqui embaixo, o INSIA, é INSIA 2, tá? Eu esqueci do 2. É INSIA 2 por quê? Porque ele é como se fosse a junção da faseolamina com a carbose. Então, o INSIA 2, mais o Ocralin, mais o Citrimax. Quem é o Citrimax? É a Garcinia cambogia padronizada e com maior capacidade de absorção. Tá? Então, na verdade, é a mesma formulação. Tem a mesma atividade. Só que aqui em cima eu estou usando substâncias mais padronizadas e que têm mais eficiência. Tanto que eu posso fazer 300 miligramas e ter a mesma eficiência de 500 miligramas aqui. Eu posso fazer 200 miligramas e ter a mesma eficiência de 600 miligramas. Tá? Mas os objetivos são os mesmos. Aqui eu tenho indução de saciedade. Eu tenho Morozil com Citrus aurantium e tenho Akermate. A Akermate é um lançamento também, lançamento nosso. Lançamento do mercado, na verdade, não é só nosso. Ela vem da pimenta e ela aumenta GLP-1. E o Morozil com Citrus aurantium que aumentam incretinas do intestino e melhoram a saciedade. Então também é outra forma de ajudar o paciente, para reduzir a fome dele. Aqui Morozil com Citrus aurantium e glicoline. O glicoline também ativa GLP-1. Então seria também o mesmo objetivo de formulação, né? Só que aqui o Akermate ele tem que ir numa cápsula gastroresistente, porque ele é derivado da pimenta e ele dá desconforto gástrico. E aqui ele não precisa. Está separado, porque o glicoline não tem esse problema. Tá? Então também são duas opções com o mesmo objetivo.